Abriu a sua Bíblia? Salmo 139. Salmo de Davi. Um salmo bem conhecido, meu e seu. E nós queremos compartilhar algo. E diga comigo assim: Deus me conhece, Deus me vê e Deus me guia. Vamos de novo. Deus me conhece, Deus me vê e Deus me guia. Você crê nisso? Você crê que Deus está te vendo? Você crê que Deus te conhece? Você crê que Deus também te guiará? Ei, irmão, essa semana muitas coisas Deus vai colocar em ordem na tua vida, porque Ele vai te guiar, vai mostrar para você o cuidado dEle sobre a tua vida. Vamos ler alguns versículos para nós aqui, justamente retirarmos e extrairmos aquilo que Deus tem para nós. Olha o que o salmista vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe, hein? Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao alto céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu também ali estás. Se tomar a asa da alva e se habitar a extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderam de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois pusestes os meus rins, entretecestes no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui o quê? Formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto ainda fui formado, e entristecido como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são são as somas deles. Se as contastes, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, e apartarás-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço com ódio completo e tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu, prova-me e conhece os meus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero fazer a oração com você. Eu quero que você declare essa palavra do verso 23 e verso 24. Você vai orar para você. Você vai colocar o seu nome. Você vai dizer: Arley, o Senhor está sondando o seu coração. Ele conhece o seu coração e vai te provar. Ele conhece os seus pensamentos. Você precisa declarar isso. Ele está vendo se há em mim algum caminho mau, e vai me guiar pelo caminho eterno. Você vai orar agora em cima desta palavra, declarando isso: Senhor, guia-me.
Senhor, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa que possa estar me tirando da tua presença. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor pode me provar. Eu não sou livre das provações, não, Senhor. Só que essas provações eu também entendo que não são para me matar, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe que dentro de mim, Senhor, não há caminho mau, não pode haver caminho mau. Se há caminho mau, Senhor, arranca de mim esse caminho mau, me ensina a caminhar no caminho eterno, no caminho da salvação, no caminho do milagre. Me ensina a entender, Pai, que a cada dia eu dependo de Ti. Senhor, eu vim aqui hoje para aprender de Ti, e eu quero aprender daquele que me ensina a ser luz no meio das trevas, e as minhas trevas serão iluminadas para a glória de Deus. Abra o meu entendimento, abra a minha visão, guie os meus passos, e o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, tome o seu assento. Isso já vai dando glória também, já mistura amém com aleluia, com glória, com Deus é bom, com Deus é maravilhoso. Queridos, o Salmo 39 é um dos textos mais profundos da Bíblia, relevante a grandeza de Deus e o seu cuidado para com as pessoas e com cada um de nós. Ele nos mostra que Deus nos conhece, Ele nos vê nos momentos mais ímpares da nossa vida, e Ele também nos formou com propósito e deseja nos guiar por caminhos certos. Eu preciso entender que eu não sou um fruto do acaso, eu não sou fruto de um erro, eu sou fruto de uma decisão de Deus para a minha vida. Muitas vezes enfrentamos momentos de solidão, dúvidas sobre quem somos nós e para onde estamos indo. Isso não é algo anormal não, querido, isso é normal, porque nós somos seres humanos. Tem hora que dá vontade de parar tudo, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de ficar quieto, tem hora que não dá vontade de ver ninguém, tem hora que você fala: Senhor, por que eu existo? Por que existem algumas coisas que acontecem na minha vida? Há pensamentos que vêm para nós. Eu pergunto, só é comigo que acontece isso? Ou com você também tem hora que acontece? Sim ou não? Esses pensamentos vêm, tem hora que ele quer roubar, aí você diz: opa, calma lá. Aí você toma a sua direção da vida e diz: eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Por isso, querido, que esse salmo nos lembra de uma verdade poderosa. Não importa onde estamos ou o que estamos passando, Deus sempre estará presente, como um plano não de segunda instância, mas como primeiro milagre para a nossa vida. Deus sempre está presente conosco, Deus sempre vai estar na nossa vida, Deus sempre vai agir na nossa causa, Deus sempre vai trazer resposta para nós. E eu tenho uma palavra para dizer para você: Deus pode estar em silêncio na tua vida, mas Ele está trabalhando. Você talvez olhe e diz assim: eu não estou vendo. Você não precisa ver, Deus está movendo os céus em teu favor. O que você precisa é acreditar que o teu Deus está trabalhando. Você não precisa ver, o que você precisa é entender que Ele sabe o que Ele precisa fazer para que o nome dEle seja glorificado. Nesta mensagem hoje, eu quero explorar com você 4 hipóteses para a nossa vida. Qual é a primeira? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Você sabia que nem eu e você nos conhecemos direito? Muitas vezes a gente diz que tem um gosto, de repente alguém apresenta algo para nós, você muda de ideia. É assim ou não é? E principalmente quando a gente é casado. Porque você tinha uma opinião quando era solteiro, quando casa você muda. Muda ou não muda? Até a mulher não gostava de jiló, irmão. Minha mulher ensinou a gostar de jiló. Olha só, farinha de pulpo, irmão. Primeira vez que eu cheguei na casa da mãe dela, que me ofereceu, eu falei: eu nunca comi isso. Farinha de pulpa a gente passa a comer só para agradar a outra pessoa, para a gente entender. Tem coisas que a gente muda. Então tem hora que nem a gente se conhece. Se fosse um amigo, se fosse talvez um parente do mesmo sangue ali, a gente ia dizer: não, isso eu não como. Você afirma ainda. Então muitas vezes nem a gente se conhece. Queridos, Deus também sempre está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Eu sempre falo para as pessoas que muitas vezes não entendem: você precisa reafirmar isso na sua vida diariamente.
Deus está comigo. O inimigo vai soprar sobre os teus ouvidos dizendo: não, Deus não está, você está errado, você está errando, porque vem aquele sentimento, irmão, vem um sentimento de culpa em nós, principalmente quando a gente comete alguma falha. O inimigo quer colocar isso para nós, que nós estamos tendo percas por causa dos nossos erros. Irmão, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Nós não estamos de pé porque somos bons, nós não estamos de pé porque a misericórdia dele é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem está conosco. Se você fizer, irmão, alguma coisa para ele, ele vai continuar sendo Deus. Se você não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Você precisa entender que o que ele quer é que eu e você reconheça quem é ele na nossa vida. Ele é nosso Pai, ele é nosso amado, ele é nosso querido, e ele nos ama do jeito que nós somos. Ele nos entende, ele nos compreende, ele sabe das nossas dores, das nossas fragilidades. Mesmo assim, ele ainda estende a sua mão e nos põe de pé. Queridos, eu também preciso compreender que Deus nos criou para um propósito especial. Olha para essa pessoa que está do teu lado, olha aí para você ver. É bonita ou não é? Não, ela não é bonita, gente, pode dizer que é bonita. Diga: você é bonita de Jesus. Porque como é que você vai dizer que aquilo que é imagem e semelhança do Senhor, você vai dizer que é feio? É ou não é? Tem alguns homens que eu chego e digo assim: irmão, eu sou bonito, né? Aí eles: que isso, pastor? Vou achar homem bonito? Eu vou dizer. Aí eu falo: quer ver que eu vou dizer que eu sou bonito? Eu sou imagem e semelhança. Não, aí é. Aí eu falei: se rendeu, né? Porque quem é imagem e semelhança do Senhor, irmão, pode ser feio? Não, irmão, quem nos desconfigura é o inimigo. O inimigo nos desconfigura, o inimigo muda a nossa vida e muda a nossa característica por dominar o homem, e acaba possuindo o homem de uma forma errônea. Mas o homem que tem o Espírito Santo, ele é bonito, ele é cheio do Espírito Santo. Então tira esse complexo dentro de você: se eu tivesse o cabelo liso, se eu tivesse o cabelo enrolado, se eu fosse branco, se eu fosse moreno. Não, irmão, Deus te fez bonito, Deus te fez bonita, e a glória de Deus está sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre você. Mas aonde eu quero chegar? Deus também te fez para um propósito específico. Irmão, você não nasceu para ser mais um na terra, você nasceu para marcar a nossa geração. Deus tem algo tão poderoso na sua vida, que a forma que Deus vai te usar, ninguém mais vai ser usado como você. A forma que Deus tem para usar a sua vida e manifestar a glória dele sobre você, só você vai ser isso. Agora você precisa entender por que é a fúria do inimigo contra você. Por que o inimigo se levanta contra você? Você acha que é para você não receber bênção? Não, irmão, receber bênção os ímpios também recebem. É para que você não compreenda o propósito de Deus na sua vida. Porque no dia que você reconhecer o propósito de Deus na sua história, no dia que você saber o que Deus tem com você, ninguém te segura, irmão. Mesmo nas suas imperfeições ou nas minhas imperfeições, ninguém vai poder nos parar, porque maior é o Senhor sobre a nossa vida. Mesmo na nossa fragilidade, nós vamos dizer: para trás de mim, Satanás, e o inimigo tem que cair por terra, porque quem é poderoso é Ele. Então, querido, e outra coisa, Deus quer nos guiar para um futuro de esperança. Deus não quer que você se guie, Deus não quer que você dê direção. Por muito tempo nós achamos que nós tínhamos direção, nós achamos que éramos o cara, era a mulher. Nós vamos estudar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Não há nada melhor do que a dependência de Deus. Ontem eu fui no aniversário, e eu acho isso lindo, irmão. Eu quero colocar isso aqui, porque eu acho isso bonito diante de Deus. Eu fui no aniversário de uma jovem aqui da nossa igreja de 30 anos, e ela não tem familiares aqui, mas ela chamou os amigos ali mais próximos, e quando estávamos ali no aniversário, ela parou tudo e disse: eu não sei qual é a sua religião, você pode adorar o seu Deus, mas nesse momento eu quero adorar aquele que é Senhor da minha vida. E ali pegou o violão junto com a outra irmã aqui da igreja, e começaram a adorar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, e disse: você pode entronizar aí, você pode exaltar aí, e começou a adorar a Deus. Por que isso, irmão? Só entende isso quem tem propósito, só vive isso quem sabe qual é o chamado de Deus na sua vida, porque a gente para tudo para exaltar o nome daquele que é Senhor da nossa vida. Aí eu te pergunto: será que ela não tem problema? Será que essa jovem não tem situações difíceis? Tem, nós temos problemas, nós temos dificuldade, mas estamos igual a Jó.
Eu vim nu eu vou voltar. Mas bendito seja o nome do Senhor. Eu sei quem me chamou, eu sei quem está na minha vida, eu sei quem tem propósito comigo. Não é porque as coisas têm que funcionar do jeito que eu quero, tem que funcionar do jeito que Ele tem para fazer na minha vida. Tem coisas que eu errei, mas também tem coisas que Ele está me preparando para que eu possa receber. Mas isso não vai impedir com que eu adore aquele que é Senhor da minha história. Eu preciso diariamente dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se manifestará. Ele se manifestará. Não fique pensando você que Ele não sabe. Ei, querido, antes de você chegar aqui, Ele já passou você no raio-x. Ele já sabe tudo da sua vida. E Ele talvez já está dizendo: hoje é a noite que eu vou virar a chave da tua história. Hoje é a noite que eu vou fazer com que você me glorifique mais ainda, entendendo qual é o propósito que eu tenho contigo. Porque quando você entender que no meio da sua adoração o nome do Senhor vai ser glorificado, tudo vai mudar. O que o inimigo quer fazer comigo e com você? Com que eu e você não adore a Ele. Porque veja bem, quando Jesus foi provado, ali em Mateus capítulo 4, lembra que Jesus tinha quanto tempo que ficou naquele deserto? 40? Vou dar uma dica, quantos dias? 40 dias, e ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e quando ele sai do deserto, 40 dias que ele tinha sido ali provado, irmão. Ele sai, o diabo chega para ele ou não? Se apresenta e vai na fragilidade dele. Ele tinha quantos dias que ele estava com fome? 40 dias. O inimigo chegou oferecendo para ele o quê? Um café? Chegou oferecendo um Gatorade para ele melhorar o estômago? Chegou falando: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em... Era o alimento básico, transforma. Jesus tem a primeira conversa com ele dizendo: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Quem é filho de Deus entende que é do céu que vem a tua resposta. O inimigo vem oferecendo para ele: olha, se me prostrar e me adorar, tudo isso eu vou te dar. Ei, irmão, tem momento que a gente precisa entender o nível. Tem coisa que o inimigo quer arrancar de nós, que você precisa entender e ter autoridade no nome do Senhor para dizer: para trás de mim, Satanás. Eu tenho alguém que eu já adoro, eu tenho alguém que eu já exalto, eu tenho alguém que eu já entreguei a minha vida, eu tenho alguém que eu já confiei a minha vida por completo a Ele, e não tem outra pessoa que eu vou adorar a não ser o nome daquele que é Senhor da minha história. Nada vai me parar, nada vai poder impedir, nada vai poder tirar a adoração da minha vida. Tem hora que a gente vai ter que usar a autoridade. Você acha que é fraquinho, mas o Senhor te capacita e te dá força para você se levantar e tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o sistema, as coisas querem te levar para você se prostrar, para você se render e dizer: não, eu reconheço, não, eu preciso me prostrar. Irmão, Ele vai dar o que? Você não tem nem a chave da casa dele. Você precisa entender, nem a chave da casa do inferno Ele tem. Ele tomou a chave da morte e da vida. Quem está tudo na mão do Senhor. A nossa vida está na mão dEle, a sua vida está na mão dEle, teu casamento está na mão dEle, tua família está na mão dEle, a porta está na mão dEle, sua cura está na mão dEle. O que precisa? Precisa de uma palavra sua, no meio da sua adoração. Você vai adorar e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que o inimigo quer tirar de mim, de você? A adoração, essa exaltação. Então você precisa entender que é adorando que o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero começar aqui dizendo para você: primeira coisa que você precisa fazer, irmão, vem para a igreja, traz Bíblia, traz papel, traz caneta, para você anotar. Tem coisas que a gente não vai lembrar depois. Eu pensava, eu vou lembrar tudo, a minha memória é boa. Você lembra de tudo já, Sandro? Como antigamente? Antigamente era até mais fácil, que a gente tinha uma cadernetinha e lembrava o número de telefone da família toda, era ou não era? Você lembra o telefone da tua mulher? Se pedir hoje, qual é o telefone da tua mulher? Tu demora para falar, é ou não é? Porque a gente já tem dificuldade de memorizar hoje, sim ou não? Então tem coisas que a gente tem que anotar. E por que eu falo para você trazer papel e caneta e você anotar? Porque tem coisas que você recebe aqui hoje, tem palavras que você está recebendo hoje, que vai ser divisor de águas na sua vida. E você, ao anotar, você vai lembrar, você vai orar, você vai dizer: Senhor, eu tomo posse daquela palavra que foi liberada naquele dia. Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? 16 de quê? Março de que ano? 2025, ainda que o inferno todinho possa estar dizendo: não tem jeito, tem um Deus que está virando a chave da tua vida hoje. Você precisa entender, são palavras que são liberadas, e palavras liberadas, irmão, viram sentenças na nossa vida.
Deixa eu lhe falar de novo, palavras liberadas viram sentenças na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa pegar, segurar, porque quando o milagre chega eu preciso segurar aquele milagre e dizer: é para mim, eu recebi. Porque senão tem coisa, para quem? Não, como é que é? Não, eu segurei. O anjo apareceu e disse a Sara, Abraão, disse para Abraão: daqui 1 ano eu vou voltar, e Sara, tua mulher, terá A mulher já estava idosa, irmão. E a Bíblia diz que ela sorriu no coração. Quando ela sorriu no coração, ela estava atrás dos anjos. Os anjos disseram: e por que sorriu, Sara? Você está achando que Deus não conhece a gente por interno? Muitas vezes a gente está sentado numa cadeira como essa, e a gente não entende que Deus nos conhece por dentro. Ontem eu estava aqui com os homens. Cadê os homens daqui? Dá um glória a Deus. Ontem estávamos aqui com os homens, e Deus me trouxe uma palavra, falando de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 vai falar de um texto de um homem que tinha uma mão Lá quando você lê, eu estava falando aqui ontem, quantos enfermos aparecem ali? Lucas capítulo 6, a partir do verso 6, quantos enfermos aparecem naquele texto? Quantos? Os homens que estavam aqui já sabem. Não aparece só ele. Por incrível que pareça, essa foi a palavra que eu trouxe ontem, sabe, Sirlene? Por que eu estou falando isso? Porque aparece lá, se não aparece dizendo que era uma enfermidade, mas tinha lá fariseus e saduceus que estavam lá para provar e ver se o Senhor iria fazer milagre. Ei, querido, a pior doença não é a sua enfermidade física, é a dor que você tem no coração de não acreditar naquilo que o Senhor é capaz de fazer na tua vida. A pior doença é você estar num culto como esse e olhar religiosamente e não entender que Deus é capaz de fazer um milagre. Tem gente que está dizendo: hoje é culto evangelístico, hoje é culto só de salvação, hoje é culto de salvação, culto de libertação, culto de fazer milagre, culto de abrir porta, culto de hoje é entrar na tua casa, hoje é culto de Deus restaurar a tua saúde, hoje é culto de Deus te levantar e mostrar para você que Ele te conhece mais do que você mesmo. E você precisa entender, não é qualquer culto, porque aquele povo foi naquele culto lá achando que era mais um culto, e é isso que Deus nos surpreende. Aqueles homens entraram, é mais um sábado, é mais um dia de ensinamento. Naquele dia aos olhos humanos não podia ter milagre, aos olhos dos religiosos não era dia de cura, mas Jesus quebra o protocolo. Jesus diz: hoje eu vou curar. Sabe por quê? Porque onde eu entro tem milagre, aonde eu entro vai ter o meu agir. Aonde eu entro e tem um coração quebrantado, o meu nome vai ser glorificado. Eu te pergunto, quem é que viu aquele homem sentado lá, gente? O mãozinha, mão da ressequida. Estava lá o mãozinha. Mas Jesus disse: põe-te em pé. O homem fica de pé. Deus disse: vem para o meio. Deus sempre vai fazer algo extraordinário. Por quê, pastor? Ele te conhece, Ele sabe o que você passa. Mas o que eu preciso? Confiar nele, acreditar nele. Deixa eu lhe falar, é muito bom conhecer a Bíblia. É ou não é? Mas não há nada melhor do que experimentar o Deus da Bíblia. Deus está nos levando a um nível. Você está pronto? Você quer segurar o que eu vou liberar sobre a tua vida? Deus está nos levando a um nível de experimentar o que Ele vai fazer sobre a nossa história. Ele não vai te levar a um nível raso, não. Ele vai te levar a um nível mais profundo. Eu quero declarar: você vai mergulhar no que Deus tem para fazer na tua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida. Você, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda você não vai temer mal algum, porque a vara dele e o cajado dele vai te consolar. Você vai passar por adversidade, mas você vai dizer: Ele está comigo. Você vai entender que no meio das lutas você vai testemunhar que Ele é fiel. Ainda que você seja jogado na cova dos leões, os leões vão ter que jejuar, porque você sabe que o leão da tribo de Judá vai estar contigo lá. Ainda que você seja jogado na fornalha, Ele é o fogo consumidor da nossa vida. E quando eu acredito e experimento isso dele, eu sei quem é Ele na minha história. Eu preciso acreditar nisso. É esse Deus que eu preciso estar perto, viver com Ele. Ele não é o Deus só de domingo à noite, de 18 horas. Ele não é o Deus só de 10h40, não, meu querido. Ele é o Deus que você vai acordar amanhã 5 da manhã, 6 da manhã. E quando você acordar, Ele já vai dizer: bom dia, meu filho, eu estou contigo.
Oh, irmão, eu preparei algo aqui. Deus já desconfigurou tudo, porque Deus está querendo dizer algo. Ele é o Deus que acorda contigo, é o Deus que deita contigo, Ele é o Deus que está contigo, Ele é o Deus que anda contigo, Ele é o Deus que conhece as suas aflições, os seus problemas, as suas adversidades. Ele sabe tudo. Talvez você está dizendo: como assim? Deus está dizendo: eu conheço você por dentro e por fora. Não adianta você se esconder, não adianta você achar que não, eu sei tudo. Eu sei tudo ao teu respeito. Eu sei tudo que tem falado. Eu sei tudo que tem acontecido com você. Agora você sabe quem sou eu sobre a tua vida? Você reconhece quem sou eu sobre a tua história? Você acha que você sendo leal a mim, fiel a mim, eu não vou ser leal a você? Eu sou o Senhor que te guarda. Ei, aleluia. Os teus olhos ainda me viram, ainda informe. Estava sendo formado. Deus já tinha visto tudo. Quando você estava lá no ventre da tua mãe, Deus disse: vou botar esse homem, essa mulher lá em Brasília. Vou marcar a vida dele. Vou marcar a vida de Brasília através desse homem, dessa mulher, para o meu nome ser glorificado. Ele pode até andar por alguns caminhos que ele achava certo, mas eu vou fazer algo para o meu nome ser glorificado. E é isso que eu preciso entender. E Ele nos sonda, Ele nos conhece. Eu te pergunto: Davi era um homem perfeito, gente? Não. Teve erros? Sim, graves. Mas sabe o que Davi me ensina? Era um homem de um coração arrependido. Sabe o que faz a diferença de um homem e de uma mulher de Deus? Coração arrependido. Ele não tem medo de se arrepender e reconhecer quem é o Senhor sobre a sua vida. Saul, quando foi confrontado, ele ficou preocupado com o trono. Davi, quando foi confrontado, ele ficou preocupado em perder Deus. Vou repetir. Saul, quando foi confrontado, ele ficou com medo de perder o... Davi, quando foi confrontado, ele ficou com medo de perder? Você tem mais medo de perder as coisas ou perder o Senhor? Quem é mais valioso sobre a tua vida? Se hoje Deus te tirasse tudo, você continuaria adorando aquele que é Senhor da tua vida? Você continua declarando que Ele é Senhor? Eu fico imaginando a cena, irmão, de Jó. A Bíblia vai dizer que aquele homem era um dos mais ricos, o homem mais rico do Oriente. Aquele homem tinha tudo. Hoje, se fosse hoje, irmão, ele era o dono da Itapemirim, a maior empresa de ônibus do mundo. Imagine chegar na notícia: Jó, mataram os seus bois, você perdeu tudo que você tinha, os seus camelos morreram. Jó, os seus filhos morreram. Jó, agora tu está enfermo. Tinha gente, irmão, que não voltava na igreja nunca mais. Tem gente que Deus mal pode tocar na enfermidade dele. Se tocar na enfermidade, ele já está em casa porque ele não dá conta de vir. Se tocar nas finanças, ele já lamenta. Se tocar na saúde, se tocar num processo, se tocar num filho, tem gente que já está assim. Deixa eu lhe falar uma coisa: continua adorando o teu Deus. No meio da adversidade, Ele não deixou de ser o Senhor da tua vida. Sabe o que é mais bonito? Quando você, no meio da luta, você não fica mais crente quando você vê alguém que está próspero, que alguém que está com um carrão passando e testemunhando e põe um louvor lá, não. Você vê e fica mais crente é quando alguém está passando na luta, está passando na adversidade, mas você olha para ele e ali não tem murmuração, ali não tem tribulação. Ele sempre está feliz, porque ele sabe quem opera na vida dele, quem age na vida dele, quem age na vida dela, quem sempre opera o milagre. Por quê? Porque a gente depende desse Deus que é Senhor da nossa vida. Então eu preciso sempre conhecê-lo. Então eu quero deixar para vocês: Deus te conhece por completo. Oi, Deus te conhece por completo. Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, Tu me conheces, sabes quando me assento e quando me... De longe, percebe os meus... Irmão, você já imaginou quantas vezes você sentou hoje? Nem você sabe. Mas Deus já fez a matemática dele. Deus já colocou lá no notebook dele. Já está tudo na nuvem do céu. Ele disse: meu filho sentou tantas vezes, levantou tantas vezes. Quantos gostariam de sentar e levantar e não pode?
mas Ele levantou porque eu dei o fôlego de vida. Quantos tiveram hoje o prazer de sentar na sua casa, comer? Quantos eu vi também que passaram pensamentos ruins? Mas Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele sabe onde estamos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. Ele conhece nossas alegrias, nossas dores, nossas lutas, nossos desejos mais profundos. Ele vai lá dentro e diz: eu estou contigo, filha. Ainda que você não veja, mas lá dentro da sua alma tem algo que está gritando: o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua porção, o Senhor é a tua herança. E da tua vida, Ele é o teu sustentáculo. Ele te dá vida. Segunda coisa, não podemos esconder nada dEle. Tem gente que pensa: eu estou escondendo. Não esconde não, irmão. De Deus a gente não esconde. Ele sabe onde estamos, o que fazemos. Ele sabe tudo. Muitas vezes tentamos esconder sentimentos ou fraquezas. E a gente chega na casa assim, na igreja, chega na nossa família aqui, os irmãos. A Bíblia vai dizer claro, irmão, que o coração alegre, o que acontece com o rosto? Aformoseia o rosto. Então o contrário disso é o que, irmão? Um coração triste, deixa o coração triste. Eu cheguei ali, eu tive com uma irmã aqui da igreja quinta-feira, ela estava tristinha, mas ela já chegou ali hoje: a paz do Senhor, pastor. É bom, não é, você ser cumprimentado pelo irmão quando tem alegria, sim ou não? Como também tem aqueles que é morocochô: paz do Senhor. Você falou: paz de quê? Senhor. Tem uns irmãos que até falam: Senhor. Passa aí, sai pelo nariz, não tem nem fôlego. Irmão, você não está declarando uma paz que vem de você, você está declarando uma paz que vem do alto. Você está declarando uma paz que te sustenta, que te dá força. Quando você diz shalom, você está dizendo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro: a tua vida será restaurada, será abençoada. Aquele que te conhece te restaurará. É isso que eu preciso declarar, porque Ele me conhece, Ele sabe tudo de mim. Então por isso que eu preciso conhecê-lo, estar próximo junto com Ele, caminhando com Ele, dependendo dEle. Porque quando eu dependo dEle, irmão, Ele é minha força. Irmão Seninha, quantos aninhos, querido? 8,6. Quem te trouxe, irmão? Jesus. Você veio de quê? A pé? Dirigindo. Vou repetir: 86 anos. Já leu a Bíblia hoje? 2 vezes. Veio dirigindo. Está aqui na escola bíblica dominical, está aqui no culto adorando a Deus, não está lá lamentando. Se fosse um, estava lá prostrado. Ó céus, ó vida. É um dos primeiros a chegar ali e já chega: e aí, meu pastor? E você está achando que ele ainda não me liga? Me liga na semana. Eu liguei para ouvir a voz do meu pastor. Meu pastor está bem? Eu liguei para dizer que o Senhor te ama e eu estou orando por você. Ei, irmão, o que isso faz? Irmão, isso injeta dentro de mim aqui um ânimo, uma força, uma graça de Deus. Você imagina um homem desse, irmão, teria tanta coisa para fazer, mas está lá preocupado em orar pela vida do seu pastor e abençoar a vida do seu pastor. E hoje nada impediu, nem jogo do Flamengo. Porque tem gente que hoje ficou lá, está comemorando o jogo do Flamengo. Tem gente, em vez dele ter vindo comemorar no jogo do céu, que o Espírito Santo já começou a partida, ganhando de 3-0. Pai, Filho e Espírito Santo já está dizendo para você: esta semana eu vou mostrar o meu cuidado, o meu zelo, o meu poder sobre a tua vida. Tá, agora, para que você entenda que eu sou o Senhor. Pastor, é pecado aqui na igreja torcer por Flamengo? Não, irmão, eu não falei sobre isso. Mas Flamengo não é maior do que a sua alegria. A sua maior alegria é o Senhor. A sua maior força é o Senhor. O seu maior prazer é o Senhor. Por isso Deus sempre está presente em todos os lugares. Você sabia que Deus estava lá na sua casa? Você veio para cá, Ele também aqui está. Amanhã você vai para o seu trabalho, Ele vai contigo. Amanhã você vai para aquela consulta, Ele vai com você. Você acredita que você vai no banheiro? Eu não sei você, irmão, mas um dos lugares que eu mais falo com Deus é no banheiro. Talvez você possa dizer: que é isso, pastor?
porque tem aquele momento que a gente tem ali tempo, e que a gente vai para o chuveiro, eu já ponho um louvor, ponho uma pregação, adoro ao Senhor, vou para a academia, gente, eu estou aqui com um fonezinho de ouvido, quem já me encontrou aqui sabe, eu estou ali com fone de ouvido, ouvindo pregação, eu não perco o tempo, gente, porque ali Ele está me vendo, Ele sabe, e o que eu preciso receber, para que o nome dEle seja glorificado. Se é na minha casa, Ele está lá, se é no meu carro, Ele está lá, eu já acordo, os meus filhos já acordam, vamos pela manhã para a faculdade deixar minha filha, deixo minha filha já na parada, deixo meu filho já na escola, eu já estou indo, irmão, fazendo o quê? Já com o Papai do céu do meu lado, já declarando, Ele é minha força, Ele é minha alegria, Ele é o meu sustento, Ele é o meu prazer, Ele é tudo que eu tenho. E você acha que tem hora que está tudo bem? Tem hora, irmão, que eu estou no olho do furacão. Tem hora, irmão, que a gente olha e diz, tem saída? Mas eu não deixo de louvar o nome do Senhor, porque eu sei quem está comigo. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Deus sempre está conosco. Não importa onde estejamos, Ele lá está. Ele acompanha nos altos e nos baixos da vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Outro dia eu preguei aqui sobre Elias, lembra? Aquele homem não foi lá e desafiou os 450 profetas de Baal? Aquele homem não foi lá e falou para o rei Acabe que não iria chover segundo a palavra dele ainda? Mas quando ele desafia aquela mulher manda um recado. Olha como que nós somos muitas vezes falhos, gente. Para onde que aquele homem foi? Para onde que aquele homem foi? Caverna. O problema é que ele ainda ouviu a voz de Deus e saiu de lá. O problema é que tem gente que entrou na caverna e não saiu mais. Ele entrou na caverna e o Senhor diz, o que tu fazes aí, Elias? É isso? O que o Senhor disse? O que tu fazes? Por que o Senhor diz o que tu fazes aqui? Porque Deus entra na caverna. Deus entra onde você está, só para te resgatar e mostrar para você que Ele é um Deus que cuida de você. Onde você for, Ele vai estar. Deixa eu te falar, os 3 jovens foram lançados na fornalha, os 3 jovens. Mas o homem viu quantos homens que tinham lá dentro. E o quarto tinha semelhança de quem? Do Filho de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, que o quarto homem tinha semelhança do Filho. Até quando te põe na prova, Deus está contigo. Até quando você olha e acha que você está numa situação difícil, eles vão olhar e vão ver Deus passeando com você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nada nos pode nos separar da presença de Deus. Podemos nos sentir sozinhos, mas Deus nunca nos abandona. O diabo quer que pensamos que Deus nos esqueceu, que Ele não está perto, que sempre está pronto para a gente sofrer. Nós nascemos para sofrer, mas nós devemos confiar na presença de Deus, mesmo quando os nossos sentimentos não estão alinhados com o céu. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que nos sustenta. Em cada passo da nossa caminhada, Deus está conosco. Deus está na nossa vida. Deus está presente. Você pode estar passando o que for, irmão. Eu quero lhe dizer e quero lhe afirmar, Deus está contigo. Deus está na tua vida, Deus está na sua casa, Deus é morador do seu lar, Deus é morador da sua vida. As pessoas têm raiva de você, ira de você, porque o que você carrega não é a roupa de marca, não é o sapato, não é o anel de marca, não, é a presença de Deus com você. É a presença de Deus. E quando nós temos presença de Deus, isso causa ofusca aos olhos daqueles que não têm a visão. E a gente precisa entender que é Deus que nos sustenta. E eu preciso caminhar para que Deus possa estar comigo. Deus te criou, irmão, para um propósito. Você crê nisso? Diga comigo, Deus me criou para um propósito. Agora pega na mão aí, ou no cotovelo desse irmão, dessa irmã. Pega no cotovelo dessa pessoa, na mão dessa pessoa. Mas não é para... Agora não é com aquele toque angelical, não. Eu quero que você pegue e dê uma sacudida e diga, irmão, irmã, dá uma sacudida, diga, irmã, abre os teus olhos. Deus te criou com propósito. Você é maior do que o que você está vendo. Deus tem grandes coisas na tua vida.
É, querido, você precisa acreditar que Deus é contigo. Olha o que diz o verso 13 de Salmo 139. Tu me criastes, o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Tecestes. Deus foi lá e criou cada detalhe, hein, Jorge? Disse, eu vi o Jorge, eu vi aquela barbinha branca dele, igual a do pastor. Eu vou tecer, eu vou botar uma pigmentação lá. Eu vi lá, aqui ó, bem do ladinho aqui do Vilmar, ele tentou pintar o cabelo, mas desse lado aqui não vai ficar pintado não. Aqui, eu vou deixar um branquinho aqui. É assim ou não é, irmão? Tem gente que olha e diz, nossa, minha orelha. Deus disse, eu vou deixar aquela orelha bem grandona. Aí tem gente que olha e diz, por quê? Aí olha, o outro olha, a orelha é bem pequenininha. Eu brinco com a minha filha, eu falo, filha, não dá nem para botar fone de ouvido aí na sua orelha, tão pequenininha que é. Cada um Deus faz de um jeito, é ou não é? Porque Ele foi lá e te teceu. Você é um detalhe de Deus. Você é uma obra-prima do Senhor. Não é porque algumas coisas fugiram do seu controle que você não é o menino dos olhos de Deus, a menina dos olhos do Senhor, porque Deus te pintou. Deus foi lá e fez você perfeito, querido. Você não é um acidente. Deus te formou como um plano e um propósito específico. Você é único e especial, criado por Deus, com talentos, dons exclusivos. Se talvez você está se achando feio, use Jequiti, vai dar uma melhorada. Mas o brilho do Espírito vai estar na tua vida. O Senhor vai estar na tua vida. Não tem ninguém feio, só falta Jequiti. É ou não é? E a gente precisa entender que é o Senhor que nos guarda. Deus já escreveu os nossos dias. Você acredita, irmão, que Deus já está no nosso futuro? Oi? Deus já está no nosso? Você não está vendo. Você já parou para pensar que daqui a uns anos nós estamos testemunhando de coisas que a gente estava chorando hoje? Vou repetir, tem coisas que você estava lamentando hoje, achando que Deus não estava vendo. Deus já está lá no teu futuro escrevendo algo ao teu favor, para o nome dele ser glorificado. Ele, filho, enquanto você chora, eu já cheguei lá, eu já estou lá, eu já estou vendo, porque em cima da tua fidelidade, o meu nome vai ser glorificado. Não, pastor, o senhor imagina, já tudo está preso, está amarrado, pastor, não tem jeito. Imagina Sara, gente, quantos anos? Quantos anos Sara tinha? Pode uma mulher de 90 anos gerar? As mulheres de 40 hoje já estão botando dificuldade. E se você chegasse a 90? Deus falasse que você iria gerar. Costume cessou. Não é mais aquela florzinha. Não está mais como estava antes. E aí você imagina Deus falando, eu vou te dar um filho. E você olhando como? De que maneira? Deus estava dizendo, eu não estou precisando do seu conselho. Eu só estou precisando da sua obediência. Eu só estou precisando que você entenda que eu já cheguei no teu futuro. E antes que você veja, eu já vi o que eu vou fazer na tua vida. Porque Deus escreveu. Olha o verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Uau! O que o Senhor quer dizer? Deus também tem um diário. E tem um diário com o teu nome. Deus já viu o dia, tudo. Deus já escreveu tudo. Tudo escrito no livro dele. Você está chorando hoje, mas ele está dizendo, está chorando por quê? Se você tem um Deus, Ele o que você está passando. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Olha da onde você veio e de onde Ele te tirou. Se Ele é fiel ou não. Você precisa acreditar. Deus já escreveu tudo. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Mesmo quando as coisas parecem sem sentido, Deus já orquestrou cada detalhe. Não duvide do seu valor. Deus tem um propósito para você. E Ele quer te guiar.
e cumprir os propósitos dele na tua vida. Tem um salmo tem um texto que a gente gosta muito, de Isaías 41:10, que diz o quê? Quem lembra? Vamos lá. Isaías 41:10. Ele quer te guiar. A gente olha, será? Deus não está vendo? Deus está vendo. A mídia está aí? Toca nele, Jesus. Salmo 40, Isaías 41:10. Alguém achou? Opa, como é que é? Uau. Uau. Pega ali o microfone correndo, alguém aqui, pega aqui, Marcão, por favor. Ei, olha só, não. Olha o que o Senhor está falando para mim, para você. Não temas, porque eu sou com. Não te. Porque eu sou o quê? Teu Deus, com letra maiúscula. Eu te enfraqueço, eu te detono, eu demonstro as suas fragilidades, é isso? Eu o quê? Te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Tem hora que a gente pensa, acabou, vou morrer. Deus está dizendo, eu estou aqui com a mão estendida, meu filho. Já segurei no teu braço, na tua mão direita. Não quem te arrebata das minhas mãos. Eu sou com você e operando eu, quem impedirá? Você precisa entender que é no meio dessas situações que Deus vem com seu escape e mostra que Ele nos criou para um propósito, para nos guiar. Mas eu não posso somente olhar para isso e olhar no natural e viver no vento. Por isso que a gente precisa ser cuidado, ser discipulado, ouvir essa palavra, não um dia, não todos os dias, ser cuidado, a gente precisa ser cuidado. Agora a gente não escuta, a gente vem com uma pequena porção, né, de um remédio homeopático, de uma gota, para uma semana, e a gente quer ter força para caminhar durante a semana. Aí as lutas vêm, as batalhas vêm, a gente suporta, irmão? Não, irmão, isso a gente precisa ter todos os dias. Dizer, Senhor, se não for o Senhor, o que seria de mim? O Senhor é quem me guarda. Quarta coisa, Deus quer te guiar no caminho certo. Irmão, nós precisamos ser guiados. Você sabia que eu e você precisamos ser guiados? O problema nosso é que a gente acha que algumas coisas que a gente começa a fazer dá certo. E porque algumas coisas deram certo, a gente pensa, eu sei. Sabe não, irmão. A gente erra. Eu estava falando aqui outro dia, o Senna era bom no que fazia, o Ayrton Senna? Ele era o quê mesmo? Piloto de quê? Automobilístico, sim ou não? O cara andava bem, e em cima do que ele morreu? Daquilo que ele tinha confiança. Tem momentos que Deus vai nos levar a nos decepcionar em cima daquilo que a gente acha que nós temos habilidades. Para mostrar, ei, as suas habilidades podem te levar a grandes lugares, mas eu posso te levar para o céu. Se você depender de mim, você vai saber que eu sou quem te guarda, eu quem te protejo, eu sei o que eu faço. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que não te agrada, que te ofende. Dirige o meu caminho eterno. Irmão, não tem coisa pior do que ver crente almático, do que ver crentes que estão na igreja, mas qualquer luta, qualquer adversidade, ele toma atitude por si próprio. Querido, se você chegou aqui e você está aprendendo com Cristo, você já não vive mais. O seu prazer não tem prazer mais. O meu não tem mais. Até no meio das lutas a gente tem que entender que quem toma a minha vida e quem toma a minha direção é o Senhor. Eu não sou guiado por ventos. Eu não sou guiado pelo que os outros dizem. Eu sou guiado pelo céu. E se eu sou guiado pelo céu, eu preciso deixar claro que quem me sonda é o Senhor. Eu tenho que ter a minha vida de oração. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim. Eu tenho que saber os meus propósitos. E quem diz que uma coisa deu errado, aquilo Deus não está aprovando. Lembra de uma família que tinha lá uma mulher chamada Noemi? Teve fome na terra. O marido se precipitou
porque teve fome na sua terra e foi para a terra dos moabitas. O que aconteceu? Morreu ele e morreu seus 2 filhos. A mulher volta para a terra sem ninguém. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo sem direção e coloca a nossa vida e a nossa família em risco. Abraão viu a mulher era bonita, Sara era bonita, mentiu. Porque ele mentiu, aí passa por um momento de crise, desce para o Egito. Porque ele desce para o Egito, o que acontece com a descendência? O Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 15, só é você ler, vai dizer assim, ó, por causa da desobediência de Abraão, peregrinou o povo, a sua descendência, durante 400 anos no deserto. Você já reparou que as suas atitudes erradas pode levar a sua descendência a peregrinar no deserto e ser escravo do inimigo? É muito mais sério a nossa decisão e as nossas atitudes do que nós pensamos. Vontade eu tenho um monte de vontade, irmão. Mas como diz minha mãe falava muito, vontade dá e passa, filho. Eu chegava e dizia, mãe, eu quero isso, eu estou com vontade. Ela dizia, vontade é boa, filho, mas dá e passa, vai passar. Eu lembro como hoje. E se ela tivesse feito o que eu queria na época, talvez eu não estava firme. Mas o problema nosso é que a gente pensa assim, eu estou certo, eu estou convicto, e a gente não ora, a gente não busca, a gente não coloca diante do Senhor. Você precisa entender, a atitude sua não vai pesar só para você, vai pesar para a sua descendência. E aqui, ó, é o que está dizendo, nós precisamos deixar Deus nos sondar. Muitas vezes achamos que estamos no caminho certo, mas precisamos pedir que Deus mostre a verdade. Às vezes carregamos mágoas, pecados ocultos no caminho errado, achamos que estamos fazendo certo e a gente não entende que quem guia a nossa vida é o Senhor. Queridos, queria eu poder colocar a mão em muitas coisas, mas você já imaginou Deus falar, não é você que age, quem age sou eu, quem opera sou eu, quem faz sou eu. Eu preciso só que você acredite em mim, para que o meu nome seja glorificado. Creia, acredite, que eu te tirei daquele lugar, coloquei você num lugar firme, numa rocha firme, para o nome do Senhor seja glorificado. Segunda coisa, devemos permitir que Deus nos direcione. A oração de Davi, dirige-me pelo caminho eterno. Dirige-me pelo caminho o quê? Dirige-me pelo caminho o quê? Não é caminho que é vago não, meu querido. É um caminho que vai te levar aos céus. É um caminho que vai te levar a Deus. Deus quer nos levar para a sua vontade perfeita. Se confiarmos nele, ele nos guiará para um futuro de paz e esperança. Precisamos abrir mão do coração que está fechado, para que Deus permita que ele nos direcione para uma vida de santidade e propósito, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu e você precisamos entender que a nossa vida está na mão dele. Tudo está na mão dele, tudo é para ele e tudo é para louvor dele. Então o Salmo 139 nos ensina verdadeiras verdades que são poderosas. Deus nos conhece profundamente, nada está oculto diante dele, Deus sempre está conosco, nunca estamos sozinhos, Deus nos criou para um propósito, nossa vida tem um valor e sentido, e Deus quer nos guiar no caminho certo. E eu quero te perguntar, você confia nele? Você acredita nele? Você depende dele? Lembra que Jesus estava andando com os discípulos e disse assim, o que dizem o povo quem eu sou? Os discípulos responderam na hora, sim ou não? Diz que tu és profeta. Diz que tu és João Batista. Eles responderam já de imediato. E Jesus vira e diz, e vocês? Quem dizeis que eu sou? Falar do que os outros vivem é fácil. Eu quero saber se você conhece Jesus de verdade, a ponto de dizer quem é Ele sobre a tua vida. Porque você está vendo o problema, mas Ele já viu lá na frente. E Ele já está dizendo, eu sou a tua resposta. Eu sou a tua direção. Eu sou o teu milagre. Quem sou eu na tua vida? Quem sou eu na tua vida? Se você não me conhece, eu quero me apresentar a você. Eu quero dormir com você. Eu quero sonhar com você. Eu quero viver com você. E eu encerro aqui dizendo a você, lembra da mulher que estava no poço? Foi buscar água meio-dia? Quantos maridos que ela já tinha? Ela tinha 5 e tinha mais um, que era 6.
Quem é que se apresentou para ela meio-dia? Você acha que quando Jesus apresentou para ela, ela não deu uma olhada? Porque ela também tinha falha, sim ou não? Ela era pegadora de marido, gente. Aquela mulher estava no 6º marido, mas nada tinha resolvido na vida dela. E se apresenta um homem para ela. Você acha que ela mesmo ficada acanhada, ela está dizendo, será que vai dar alguma coisa? Jesus disse, eu não vim para suprir as suas emoções, eu vim para curar a sua alma. Tem coisas que é muito maior do que o suprimento físico e pessoal. Tem coisa que é experiência com Ele. Onde a gente muitas vezes está achando, se eu passar naquele concurso resolve a minha vida. Se eu casar resolve a minha vida. Se eu fizer isso resolve a minha vida. Você já parou para pensar se você falar assim, se eu me entregar por completo a Ele, Ele vai me preencher por completo, para o nome dEle ser glorificado. Talvez as coisas ainda não aconteceram na minha vida, porque eu ainda não me entreguei por completo. E hoje eu quero me entregar por completo. Eu não quero conhecer esse Deus de ouvir falar. Eu quero conhecer esse Deus de caminhar com Ele, de viver com Ele, de dizer, Ele é Senhor da minha vida. Ele é o meu dono. Ele guia a minha mente, Ele guia as minhas emoções, Ele guia os meus passos, Ele guia os meus sentimentos. Porque ainda que eu vá para o esconderijo, lá Ele está. Ele sabe tudo o que acontece comigo. E o nome dEle vai ser glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Sonda-me. Abre os seus lábios, declare. Transforma-me, enche-me e usa-me. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor usa vasos que são de barros imperfeitos, mas a glória e a excelência é do Senhor. Mesmo nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Só a Tua mão pode ser sobre a nossa vida. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. Vê se há em nós, Pai, algum caminho que está querendo nos tirar do propósito, do foco, da visão. Nós clamamos ao Senhor esta noite. Nos traz para o centro da Tua vontade. Opera em nós, Pai. Que não seja o meu querer, mas seja o Teu querer. Que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade.
Eu vim aqui, Senhor, para entregar por completo as minhas decisões, para entregar por completo as minhas opiniões, para entregar por completo o meu prazer. O meu prazer é estar na tua presença, Senhor. Que não viva eu mais, mas Cristo vive em mim. Que não seja o meu querer mais, mas seja o querer do Senhor. Muitas vezes, Pai, nós somos egoístas. Muitas vezes, Pai, nós somos orgulhosos, e só a tua mão pode nos ajudar. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor nos conhece a tal ponto que o Senhor sabe cada situação que nós estamos enfrentando. Mas não é essa luta que vai nos separar do teu amor. Não é essa luta que vai nos afastar de ti, porque o Senhor nos viu ainda uniformes, Pai. E os nossos dias, todos eles já estão tecidos, já estão anotados no teu calendário. Eu creio, Pai, que eu vou ver os meus irmãos sorrindo. Eu creio, Senhor, que eu vou ver os meus irmãos testemunhando do seu cuidado, do seu amor, da sua fidelidade e da sua unção. Que o teu nome seja bendito continuamente sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pergunto esta noite: há alguém esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que estava distante, que estava separado desse caminho e quer voltar hoje? Você que está aqui hoje e sabe que sem Ele você não vive, é só com Ele, irmão. A gente precisa entender que é com Ele. Entrega na mão dEle, confia nele, e o mais Ele fará. Se tem alguém, é só levantar a sua mão. Pastor, eu estava distante, eu quero hoje voltar. Hoje é o dia. Ontem aqui no culto dos homens, o Senhor aqui se entregou para o Senhor, e nós louvamos a Deus. Nós temos visto salvação sobre esta casa, e é onde o nome do Senhor vai ser glorificado a cada dia. Você pode aplaudir ao Senhor por tudo? Aplaudi-lo, aplaudi-lo, aplaudi-lo. Glorifica.